O Home Assistant é um sistema incrível, muita gente roda ele em um Raspberry Pi, ou outro USB-C, outros em VM ou até mesmo em containers. Só que chega a hora de mudar de dispositivo por falta de espaço, RAM ou desempenho, porque você tem um hardware melhor e mais moderno. Essa migração parece coisa de outro mundo, mas é bem mais tranquila do que parece. E hoje eu vou te mostrar como mover o seu Home Assistant entre o Raspberry Pi, VM e container sem perder as automações, add-ons, histórico ou até mesmo o coordenador de Zigbee. E para esse vídeo eu vou assumir que você já tem o Home Assistant rodando, já pré-configurado com os seus dispositivos. Mas se você caiu de paraquedas aqui, vale a pena assistir o vídeo sobre o Home Assistant que está no card aqui em cima e também na descrição do vídeo. Eu tenho aqui a minha instalação do Home Assistant já configurado com tudo funcionando normalmente. Esse sistema está rodando em um Raspberry Pi 4 de 4 GB de RAM com um SSD de 128 GB conectado através de uma case Argon One M2. E para ser bem sincero, eu tenho zero problemas com esse setup, que inclusive já está rodando há mais de 4 anos sem precisar de nenhuma manutenção. Mas como eu estou refazendo todo o meu Home Lab, eu decidi migrar a instalação do Raspberry Pi para uma VM no Proxmox, mas o processo aqui vai ser o mesmo caso você queira migrar de uma VM para o Raspberry Pi ou até mesmo migrar da versão Supervised, que é a versão de container para a versão completa. Aqui no meu Home Assistant eu vou precisar efetuar o backup. Isso pode ser feito através do menu de Settings, em seguida em System e em Backups. Aqui, basta clicar no botão mais Backup Now e efetuar o backup manual. Em seguida, eu vou selecionar o backup completo com todas as opções, dar um nome ao backup e clicar em Create Backup. E esse processo vai levar alguns minutos dependendo do hardware que você estiver rodando. Inclusive, é muito importante que você configure backups automáticos do Home Assistant para não ser pego de surpresa. Se quiserem, deixe aqui nos comentários que eu trago uma boa estratégia de backup no próximo conteúdo sobre o Home Assistant. Quando o backup for concluído, você pode clicar em Show All Backups, selecionar o backup e clicar em Download. Na tela seguinte, você terá a opção de fazer o download do backup criptografado ou não. O modo mais seguro é um download criptografado. Caso você queira fazer o download descriptografado e não tenha acesso à chave de criptografia, é bem simples. Podemos voltar para a tela anterior, clicar em Configure Backup Settings e lá no final da página teremos a opção de mostrar a chave de criptografia, fazer o download do kit de emergência para recuperação ou até mesmo modificar a chave atual. É muito importante que você salve esses dados em algum lugar seguro. Caso você não tenha acesso a essa chave, você não vai conseguir restaurar o backup criptografado, então salve ela num lugar muito seguro. Uma vez que terminamos o backup, podemos restaurar em uma nova instalação do Home Assistant. Só que no momento eu ainda não tenho nada instalado e como eu estou usando o Proxmox, eu vou seguir da maneira mais fácil, que é com o Community Scripts. Em um navegador, eu vou abrir o site communityscripts.github.io/proxmoxve, digitar Home Assistant na barra de pesquisas e no meu caso, eu quero o Home Assistant OS. Você pode também selecionar o container caso opte por ele. Aqui eu só preciso copiar o link para o script de instalação, em seguida abrir o meu Proxmox e em um novo terminal eu vou colar, executar e seguir com a instalação. Depois da instalação concluída, basta aguardar o sistema iniciar e acessá-lo pelo endereço IP informado. Quando o sistema estiver pronto, basta clicar em Upload Backup, arrastar o arquivo de backup e selecionar os itens que você gostaria de restaurar. No meu caso, eu vou selecionar tudo menos o Argon One Active Cooling, já que esse add-on era utilizado para a case do meu Raspberry Pi para controlar o fan, e na VM ele não vai ser necessário. Caso você tenha feito o backup criptografado, você também precisa digitar a sua chave de criptografia e clicar em Restore Backup. Esse processo é um pouco demorado, mas após concluído eu não precisei fazer mais nada. Inclusive, todos os meus dispositivos Zigbee, os add-ons e o meu Grafana com todo o histórico estavam lá disponíveis. Eu senti inclusive que o sistema estava mais rápido e responsivo por estar utilizando um hardware mais novo. Eu não planejava fazer esse vídeo, mas a necessidade apareceu e eu achei que mais gente poderia ter a mesma dúvida sobre o procedimento. Foi daí que nasceu a ideia. E eu não costumo trazer vídeos mais curtos, mas eu acabei me divertindo bastante. Me conta então aí nos comentários se você curte esse formato e o que mais você gostaria de ver por aqui. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se você quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!